Muito boa tarde para todo mundo. Hoje eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês. Na semana passada nós estávamos fazendo uma correção, certo? Recapitulando rapidamente, o capítulo anterior, que foi o 6, falou sobre o ser humano nasce com um destino já traçado. Então nós discutimos a questão de determinismo ou de livre-arbítrio, né? Ou da liberdade. Como que de fato nós configuramos nossa vivência, né? A nossa vida já está pré-determinada, já está escrita, ou não, na verdade você toma todas essas decisões. Ou ainda mais, essas decisões às vezes são condicionantes, essas decisões que vão determinar, né? Ou por meio das as decisões só acontecem por algo que você já tem alguma determinante, lembra que a gente falou? Que a determinante pode ser psicológica, física, emocional, pode ser por causa de outra pessoa, né? A gente estava corrigindo as questões, essas questões. Agora no capítulo 7, nós discutimos sobre o que e quem se quer ser. Então a gente vai começar a discutir então sobre o quesito de quem eu sou hoje e quem eu quero vir a ser depois, né? Como tem gente que fala que a vida é feita, ou a vida é vivida de fato da gente fazendo planos, né? A gente, todo momento em que a gente reflete, gostaria de fazer tal coisa, né? Deixa eu esquematizar a minha vida para chegar nesse objetivo. Isso acaba com. Isso sim é que configura a nossa vida, né? Tá acontecendo o tempo todo. A vida não espera, sei lá, você quer ser médica, digamos, ou médico. Então aí você chega, minha vida começa quando eu alcançar esse objetivo. Não, a sua vida é todo o trajeto anteriormente, certo? Então, quem você é hoje, as coisas que estão acontecendo hoje, as coisas que vão acontecer no futuro, tudo isso fazem parte do que configura a sua vida, ou seu projeto de vida. Na página 33, a gente finalizou, né, a aula desse capítulo falando sobre isso. Era quando a gente estava falando de Eduardo Galeano, com aquela frase dele: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, a nossa vida, a maior parte do tempo, deve ser observando e refletindo como eu quero melhorar. Precisa ser necessariamente uma melhora filosófica. Na verdade, a maioria das pessoas só segue a vida sem refletir muito filosoficamente falando, né? A maioria de nós só vai buscando algum objetivo que não necessariamente está ligado à filosofia. Pode ser algo, pode ser uma profissão, pode ser, por exemplo, tô com uma nota baixa, né? Uma coisa prática. Tô com uma nota baixa, preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso. Então eu vou estudar mais, eu vou me esforçar mais. Então, a vida também faz parte desse processo de mudanças, tá bom? A história mesmo, o que é a história, né? Já que eu sou professora de história, então deixa eu aproveitar isso um pouquinho. O que é a história? A história é um processo. E pensa que agora a gente está traçando a história da sua vida, tá? Então é o processo da sua vida, não só os fatos, não só os fatos grandes, grandes acontecimentos, ou como diz Schopenhauer, né, os fenômenos da vida, que são os acontecimentos no geral. Não é só eles que contam, mas tudo, todo o processo até ali, tá? Então tudo isso faz parte. Qual capítulo que eu tô falando? Estou explicando 7, retomando aqui o Galeano, e eu quero de vocês agora, na questão 1, se o eu sou tem um caráter histórico, a sua identidade é uma criação individual, podem colocar aí uma resposta. Precisa ser algo que vocês já tenham respondido? Não necessariamente, vocês podem refletir sobre isso e escrever aí um resumo. Ou então levantar a mão para poder falar, mas bem rapidinho, tá? Se for falar. Eu prefiro que escrevam. Enquanto isso, eu vou explicando aqui. Então, o que a gente estava comentando, né? Que tudo na nossa vida é uma construção histórica. No caso do futuro, quando você chegar lá, foi construído historicamente, os fatos históricos que aconteceram na sua vida. Repete, está no livro, gente, a questão da página 33. Se
eu sou tem um caráter histórico? A sua identidade é uma criação individual? Quem você é hoje, as características que você carrega, é apenas individual? Continuando, né? Ou essa criação tem de alguma forma um caráter coletivo, que estabelece relação com a realidade objetiva exterior? Justifique sua resposta. João Vitor, você que entrou depois, a gente está fazendo junto a questão 1 da página 33, tá? Coloca aí no chat qual que é a sua resposta. Se o eu sou tem um caráter histórico, a sua identidade é uma criação individual? Ou ela tem, de alguma forma, um caráter coletivo, né? Que estabelece relações com a realidade objetiva? Alguém? Quem não entendeu direito essa pergunta, o que ela quer dizer? Ela quer que você reflita sobre. Peraí, estou marcando aqui quem que respondeu. Não vou falar quem respondeu, só vou ler as respostas, tá? Não, porque a minha identidade é formada dia a dia, quando eu faço algo, converso com outras pessoas, assim definindo minha identidade. Acho que sim, é outra pessoa, né? Acho que sim, porque essas escolhas e decisões ao longo do tempo formam o que somos no futuro. Eu entendo as duas visões. Para quem não entendeu a pergunta, vamos destrinchar ela então. Se o eu sou tem a pessoa que você é, pensa sempre você no eu, e o outro pode ser eu que vocês estão vendo diretamente, eu sou outro para você, tá? Se o eu sou tem um caráter histórico, a sua identidade, a pessoa que você se tornou, é uma criação individual? Você tomou todas as suas decisões e tudo foi totalmente consciente e veio de você todas as coisas? Não é que está errado essa questão de, por exemplo, que as escolhas foram suas. Como a gente falou, por exemplo, lá de acordo com Sartre, ele acredita que todas as escolhas são suas, independente do que fizeram com você, certo? Seguindo essa linha, essa resposta está certa. Não está errada. Ou essa criação tem de alguma forma um caráter coletivo, social, que estabelece relação com a realidade objetiva exterior. Ou seja, então não é algo individual e na verdade a sua identidade foi construída coletivamente. Por quê? Lá no sexto ano, vocês, meu livro do sexto está ali. No livro de filosofia, o capítulo 8, ele vai falar sobre o ser, capítulo 7, ele vai falar sobre o ser social, né? Dentro do ser social, o que ele diz? Que todos nós somos construídos socialmente, que nós só acreditamos em determinados caráteres do bem e do mal, só acreditamos em determinadas leis, em determinados pensamentos, porque fomos construídos desse modo socialmente. Não foi de uma hora para outra, não foi só da minha visão. Eu não pensei tudo, entendeu? E tudo que eu acredito veio de mim. Não, a gente tem que ler, a gente tem que conversar. Então, muita coisa também das nossas ideias e da nossa identidade. Aí eu não estou falando talvez só de escolha, porque aqui ele está perguntando sobre algo, a sua criação individual, quem você se tornou. As escolhas fazem parte? Fazem sim. Mas pensamentos, por exemplo, muitas vezes a gente não decidiu. O inconsciente mesmo falou, acreditou numa coisa mais que na outra e seguiu a vida. Ninguém parou para refletir. Olha, eu acredito, por exemplo, que beber água é bom. Ninguém parou nisso, entendeu? Tipo, é um exemplo. A pessoa só seguiu o inconsciente mesmo, ouvindo, né? Por meio da vida. Pode ter sido com a sua família, pode ter sido na galera da igreja, pode ser na escola, que tem todo aquele papel social que eu ensinei para vocês no capítulo 5, né? Então, que vai além das questões, por exemplo, de conhecimento, mas também tem a ver com de conhecimento objetivo, né?
mas também tem a ver com o subjetivo das nossas crenças e valores social, como viver em sociedade. Então, assim, não é que o sim ou que o não tá errado, tá certo. De fato, depende da linha que você segue, ou da linha que. Até porque ele não perguntou nenhum filósofo específico. Ele estava perguntando através, né, das coisas que a gente ouviu, tá? Fez sentido para vocês? Coloca um joinha aí. Uma reaçãozinha assim, ó. Se não fez sentido, vocês colocam. Bate palminha. Beleza. Não fez sentido? Ah, tá. Gente, questão 2. Que influências você recebe nas condições objetivas que contextualizam a sua existência? E das relações sociais que estabelece com as outras pessoas? Vamos colocar, então, para ficar mais fácil, que o objetivo tem a ver com questões mais materiais, tá? Não tão subjetivas. Por exemplo, eu não vou dar exemplo, né, que acho que vocês têm que colocar aí, mas podem colocar aí no chat. Questões objetivas. Coisas que você aprendeu, pode ser. Se eu der exemplo, vai acabar com a... Livros, tá? Que influências você recebe de condições objetivas que contextualizam a sua existência? Pode ser livros? Pode. Pode ser uma pessoa que influencia você? Pode. Eu já contei para vocês, por exemplo, eu tenho um mentor espiritual, uma pessoa que eu, vários, né? Várias pessoas que eu sento para conversar sobre dilemas das minhas crenças, sobre que não necessariamente são sobre algo necessariamente bíblico, mas às vezes sobre algo que a gente está enfrentando na sociedade, ou sobre algum pensamento. Então, são pessoas que me influenciam de alguma forma quando eu estou conversando. Pode ser livros, pessoas, filmes. Acho que principalmente isso, né? Acho que a prioridade deve ser livros e pessoas, tá? Coisas objetivas. O que é subjetivo? Tá. Que influências você recebe nas condições objetivas que contextualizam a sua existência? Então, coisas que você. Tipo assim, a nossa sociedade diz que matar é errado. Ponto. Não tem subjetividade sobre isso. Foi nos ensinado na nossa sociedade que isso é uma coisa errada, certo? É uma coisa objetiva. Não tem meio termo, não tem nada subjetivo. Que a pessoa pode falar, mas talvez em determinado fato. Existem sociedades que pensam, por exemplo, isso de modo subjetivo? Existem. Por exemplo, os estados que a gente estudou lá dos Estados Unidos que apoiam a pena de morte para determinadas pessoas. Isso é uma questão subjetiva. Não é que ele deixa todo mundo matar alguém, mas que o Estado, por exemplo, determinadas questões podem gerar a isso, tá? Então aí ele está, por exemplo, uma sociedade que está desenvolvendo um pensamento subjetivo. Para a gente não tem subjetividade. Nem o Estado, nem as pessoas devem matar ninguém, certo? É isso. Ponto. Não tem meio termo sobre isso. E aí eu falo tanto o Estado com letra minúscula quanto com letra maiúscula, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, os estados de município é que tem a possibilidade, né? A sub-região. Agora, por isso é que existem pessoas que, digamos que um policial matou um bandido, sabe? Com vários tiros, sei lá. Tem gente que fala, não deveria ter sido feito isso, porque no Brasil não é permitida a morte. Enfim, isso aí a gente vai entrar em outras questões que eu não tô a fim de discutir com vocês agora sobre o assunto, tá? Mas, que aí tem prós e contras dos dois lados. Enfim, vamos voltar para a questão. E das relações sociais que você estabelece com outras pessoas, tá? Então, são questões objetivas, sem muita subjetividade. Eu quero que vocês dêem uma focada aqui nessa parte de baixo. Deixa eu compartilhar um pouquinho os slides.
Vou só dar uma volta aqui no Eduardo Galeano. Então, nós estávamos falando, né? Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Sujeitos ativos de um processo dinâmico que nos define. Nós não devemos ser pacíficos, no sentido de que a gente vai deixar outra pessoa viver a nossa vida, certo? Isso está no livro, tá, gente? Encontramos nossas... Que foi, Ju? Encontramos nossas identidades na passagem da história. Então, às vezes, existem coisas que eu não sei sobre mim. Como que eu vou saber alguma coisa sobre mim? No momento em que eu enfrento determinada coisa e eu tenho uma reação. Por exemplo, eu nunca fui assaltada. Graças a Deus. Mesmo sendo uma paulistana, né, que vivi muitos anos lá, as pessoas dizem que é um lugar perigoso, violento, mas eu nunca fui assaltada. Eu tenho amigos que reagem a assalto. Eu sei que é errado, mas eu não sei como é que eu vou reagir. Talvez eu chore, igual quando eu bati o carro, que eu chorei por 2 horas seguidas. Também, quando eu bati o carro. Eu tinha um protocolo inteiro do que fazer, porque aí você tem que chamar o DPVAT, tem várias coisas para fazer. Quando eu bati o carro, o que eu fiz? Eu chorei. E aí o dono do carro ficou lá me consolando, porque eu só chorava. E então, assim, tem coisas que a gente só vai descobrir sobre nossas características no momento em que a gente enfrentar determinados fatos, entende? Isso vai definir também, hoje em dia, por exemplo, eu escrevi num papelzinho e colei no meu carro. Caso eu bata o carro, eu não fique desesperada chorando outra vez, porque pelo menos eu tenho um guia passo a passo ali do que eu posso fazer, entendeu? Então, assim, ao longo da vida, a gente vai aprendendo sobre a gente, sobre reações, mas muitas coisas a gente só vai saber ou quando a gente parar para refletir de fato, ou quando a gente viver determinado fato, tá? E aí, né, nós temos o Eduardo Galeano, que a gente estava falando sobre ele. Ele é um... Lembrou de um livro? Ah, tá. Ele é um filósofo, ele é um escritor uruguaio, muito importante. É o tipo de livro que, assim, quem gosta de estudar pensadores da América Latina, ele entende bem a nossa realidade, entendeu? Porque muitas vezes a gente está acostumado, por exemplo, a estudar Sartre, né? Que é de uma realidade europeia. Então, por exemplo, quando ele fala assim, eu gosto muito dos pensamentos do Sartre, tá? Não tô falando contra, não. Até porque ele fala, por exemplo, quando a gente falou de liberdade, né? Ele não acredita que fatores condicionantes nenhum impedem com que você tenha liberdade para tomar decisão. Você pode tomar decisão para lado bom ou ruim. Em compensação, o Galeano, por exemplo, ele entende toda a nossa relação histórica, porque ele é da América Latina. Então, ele sabe todo o sofrimento que o povo passou, entendeu? O pensamento. Ele é um dos grandes pensadores da América, das Américas, né? Entendia a si mesmo como um profeta, era como ele se via, tá? Com o olhar voltado para trás. Gente, isso é uma frase muito famosa no mundo histórico, tá? Que ele fala, tá? Então, o historiador, por exemplo, como ele se determinava, é um profeta com o olhar voltado para trás. Então, é quando você, por exemplo, a gente vai falar até sobre isso no próximo capítulo, na próxima página, na página 34, aqui tem o livro O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que na verdade foi escrito por Karl Marx, né? Eu estava vendo algumas coisas sobre o livro, eu até procurei para mostrar para vocês, eu não achei onde é que eu pus meu livro. E ele vai falar exatamente um pouquinho pós Napoleão, porque na verdade ele é parente, né, de Napoleão, esse Luiz Bonaparte. E aí ele olha como aconteceu o processo histórico, ele está vivendo no mesmo período desse processo histórico, e ele vai conseguir, sem querer, porque não era o objetivo dele, ele está escrevendo para o jornal, prever o que vai acontecer depois. Mas porque ele estava lendo as situações anteriores, tá? Então, isso é um fator, né, do historiador. A gente pode olhar para o passado e já meio que prever coisas que vão acontecer no futuro. E contra o que foi anunciará o que será. Seria essa a ideia. Então, assim, entendendo que muitas vezes, por exemplo, né, quando começou, a galera falou, realmente é uma pandemia e tudo mais. Estuda um pouquinho de qual que é uma das pandemias históricas que já aconteceu. Felizmente não é uma coisa rápida. Tava até assistindo esses dias
eu não sei, acho que foi no Nerdologia, eles estavam falando sobre isso, e aí eles falando que, por exemplo, quando aconteceu, né, a peste bubônica, a galera falecia, assim, um monte de gente que durou anos, porque não tinha esse controle, né, para diminuir a peste. Então, assim, a gente sabe historicamente que se a galera ficar sentada em casa, não é fácil, mas é muito mais fácil de controlar, né, esses movimentos, até que alguém desenvolva, né, uma vacina. Antigamente, a vacina mais rápida que foi desenvolvida durou mais ou menos, demorou 10 anos, né, para desenvolver. Mas as tecnologias eram bem diferentes da nossa realidade hoje. Então, espera-se que demore muito menos, né, para hoje em dia. Então, a gente pode, por exemplo, olhar, né, questões do passado, como que funcionou, para mais ou menos ter uma ideia de como vai caminhar as coisas para o futuro, tá? Unir o presente ao passado com um olhar para o futuro em busca de constante se defender a própria identidade. Então, basicamente, constantemente a gente vai estar construindo, né, essa identidade quando a gente pode olhar para o passado. Isso pode ser em macro ideia, por exemplo, a nossa história do Brasil. Nós sabemos como foi difícil a construção, sabemos como não teve apoio de indústria, não teve apoio do comércio interno. Gente, isso aqui está tudo escrito no livro, não precisa copiar no caderno, vocês podem grifar do livro, tá? Até porque tá até meu livro para vocês verem, tá grifadinho aqui, ó. Eu sou difícil, eu não consigo grifar pouca coisa. Tem que ver o livro de geografia. É... Então, até esqueci o que eu tava falando. Vixe, Jesus. Tomar uma decisão e mudar. Ah, tá. Na página 33 ainda, nós agora iremos falar de um cara novo, tá? Vou dar uma lida aqui para vocês irem contextualizando. Abram aí na página 33, quem não tá com ele ainda. Desde o período clássico da filosofia grega até os dias atuais, o debate filosófico foi marcado pela busca do ser. É uma das principais questões filosóficas, tá, gente? É para onde vamos, de onde viemos, quem somos, né? A nossa identidade são as grandes perguntas da filosofia. Com o tempo, essa abordagem assumiu os devidos contornos históricos. Nessa sessão, será analisada a forma particular da busca da identidade, por meio desse autor, né, filósofo, Charles Taylor, tá? Que parte de uma combinação de questões filosóficas racional, por exemplo, que é o ser, e evolui a análise histórica, revelando uma consciência cultural de quem são os indivíduos. Isso se traduz em uma escolha pela dimensão étnico-histórica, étnico-política da existência humana. Então, o que ele vai estar discutindo aqui? Tanto as relações do ser como indivíduo e o quanto a nossa sociedade influencia nesse indivíduo como ser, tá? O pensamento de Charles, né? Tomar uma decisão e mudar maneiras de pensar e agir depois de uma avaliação do lugar social em que se encontra. Então, é fundamental para as pessoas tomar essa decisão, né, por um meio de avaliar as suas ações, avaliar a sua sociedade, poder... Ah, tá, lembrei o que eu estava falando. Era da questão do nosso país, né? Por exemplo, nós seguimos um país que historicamente foi construído para não ser um país industrial, por exemplo, industrializado. E muito mais do agronegócio, certo? Tanto como vocês viram, né? Desde o início, grandes latifúndios, grandes processos de monocultura, primeiro com a cana-de-açúcar, depois com café, depois com gado e assim vai, né? Aí soja, milho, grãos, etc. Então, no geral, a gente foi desenvolvido para ser um tipo de nação assim, certo? Só que aí ele começa a raciocinar, pense tanto individualmente quanto globalmente, né? Isso daqui é um pensamento geral, que todas as nossas decisões têm que ser refletidas, né? Sobre como nós estávamos vivendo e como nós vamos caminhar futuramente. Gente, coloca aí no chat, por favor, quem está participando da aula, tá?
É a perspectiva filosófica de Charles. O filósofo defende a possibilidade de o indivíduo fazer avaliações fortes que vão à raiz da realidade e a reconstituem criticamente de forma a ajudá-lo a tomar uma decisão sobre como proceder e assim tornar-se autenticamente humano. Então é a relativa de você parar e refletir. Ok, a minha vida está vivendo um determinado fator? Por exemplo, estou tirando nota baixa. É um exemplo, né? O que eu posso fazer sobre isso? É culpa do professor? É culpa minha mesmo? Se é minha, o que eu posso fazer? Eu tenho que estudar mais? Eu tenho que perguntar ao professor, porque ele não tem como adivinhar que eu não estou entendendo nada? É uma possibilidade também, viu? Eu não sou adivinha. Gente, então assim, de formas radicais e de práticas, tá? Muitas vezes, às vezes a gente fala assim, ok, eu quero tirar, digamos, né? Eu quero tirar uma nota boa. O que eu posso fazer? Eu posso estudar mais do que foi. Eu posso estudar mais do que 20 minutos por dia, por exemplo. Naquela técnica, né? Matéria dada, matéria estudada. Então, o professor dá a matéria hoje, eu recapitulo. E aí eu posso, por exemplo, anotar do lado quais são as minhas dúvidas. Eu posso perguntar para o professor, eu posso pesquisar. Lembra que a gente falou sobre também a autonomia de vocês? Vocês não precisam pesquisar tudo, mas vocês podem me perguntar como é que eu vou adivinhar o que vocês estão entendendo ou não. Eu não sou vocês, eu sou eu. Eu só sei o que passa na minha cabeça. Sabe aquele meme, né? O que será que passa na cabeça dele? Então, assim, eu não tenho como adivinhar. Quê? Tá de pijama? A Isabela colocando aqui no chat. Então, basicamente, então o que vocês podem fazer? Vocês podem estudar mais, vocês podem pesquisar, podem perguntar, tanto para mim quanto para outras pessoas. Tentar fazer um grupo, por exemplo, em que vocês aprendem uns com os outros, certo? Isso é um exemplo. Pode ser outras coisas. Quando eu me mudei e fui morar sozinha, eu tinha muita dificuldade com a educação financeira. Eu não sabia ainda, porque meus pais sempre cuidaram de tudo dessa parte. Então, eu tive que fazer vários cursos para duas coisas: educação financeira e administração de tempo. Então, gente, se precisar de administração de tempo, eu tenho vários cursos sobre o assunto, como organizar o tempo. Por isso é que eu faço tanta coisa, que eu estou fazendo pós, eu faço 12 outros cursos de massagem, essas coisas, dou aula para vocês, leio livros, vejo filme, preparo mais aula, faço as coisas. Então, assim, dou um jeito e trabalho outro trabalho que não é só a escola. Então, assim. Quem é tablet? É a Isabela. Gente, então vocês têm a possibilidade de descobrir coisas novas também, tá? Mudar a sua forma de rotina. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu ficava, gente do céu, não dou conta de tudo. Então eu parei, sentei e comecei a aprender. Parei tudo, sentei e comecei a aprender como organizar meu tempo. Depois daquilo, fez uma diferença. Meus dias, eu era muito mais produtiva, eu conseguia fazer muito mais coisa. Foi uma decisão racional que eu tomei. Nem tudo é racional, mas às vezes é necessário você parar e pensar: não, realmente, isso aqui vai impactar a minha vida. E eu consegui fazer muito mais coisa porque eu agi de forma racional, tá? Considerando como horizonte o conjunto de ensinamentos que no decorrer da vida são similares, seja na família, na escola, na sociedade, sociedade como um lugar, né, de social, de seus valores. Os indivíduos mantêm um diálogo aberto consigo mesmos e com os outros. Gente, isso é fundamental. Escrevam aí no caderno, no livro de vocês. Diálogo.
que que eu tô mandando vocês escreverem assim, bem em letras grandes? Porque você só consegue refletir sobre você e sobre o outro no momento em que você dialoga. Digamos, então, que eu e a Bianca, a gente está discutindo que cor que é esse lápis, tá? Você diz que é azul, tá? Um azul metálico, né? Eu vou dizer que ele é cinza. E aí eu encasquetei que ele é cinza. Adianta você me dizer que ele é azul? Se eu encasquetei e não vou... Você pode me dar 300 argumentos que ele é azul. Você tá vendo que ele é azul, mas pra mim ele é cinza. É tipo aquela... Você já virou aquele meme na roupa? Que cor que você vê? Se é dourado ou se é azul, se é... Então, tipo isso. Não tem jeito. Quando você não quer ouvir... Quando você não quer ouvir, né, o outro, não tem jeito. Você acaba, de alguma forma, só bloqueando aquelas informações. Então, para você até ter uma atitude humana de verdade, você precisa ter um diálogo constante. Pode ser de quais formas? Pode ser com você mesmo, começar a refletir. Talvez realmente isso aqui seja azul. É metálico, mas é azul. Pelo menos a maioria das vezes parece azul. Eu tô refletindo comigo. Ou eu ouvi o outro. Quando a gente começa de um jeito em que você não escuta o outro, ou não escuta o argumento do outro, e escutar nem sempre é ouvir. Muitas vezes é só escuta rápido, só ouvir rápido, né? E fica tipo, até cruza os braços, né, para não aderir àquela informação. Já ouviu aquela informação da psicologia que quando você cruza o braço, quer dizer que você não tá muito aberto, né, porque você tá do que a outra pessoa tá dizendo? Então você ouve assim, uhum, uhum. Não vai fazer diferença nenhuma. Não dá o braço a torcer, exatamente. É uma forma de que, quando você deixa de ouvir o outro, deixa de dialogar consigo e com o outro, lembrando que a gente estudou o que é diálogo no ano passado, ou no ano retrasado, em que a gente falou sobre que o diálogo ele precisa ser entendido, precisa ter sequências, né, lógicas, racionais, e que os dois lados falam, tá? Então você precisa estar aberto. Não adianta nada a pessoa falar um monte de coisa e você ficar, tipo, não vai fazer diferença, não vai mudar para mim. Ou não vai mudar meu pensamento. Tá? Então isso também está relacionado à forma de vida, porque muitas vezes você acha que a sua vida é a única possível, ou como você está seguindo hoje. E quando você dialoga com outra pessoa, você descobre que existem novas formas, que dá para fazer melhor, para você e para o outro, porque nós vivemos em sociedade. Tá fazendo sentido para vocês? Tá bom. Todo mundo colocou o nome no chat, gente? Eu não vi esse meme do Ciclope. O diálogo com o horizonte humano próximo, aquele no qual os indivíduos estão inseridos e com os diferentes horizontes com os quais entram em contato, é, portanto, fundamental para descobrir a própria humanidade e para determinar quem se quer ser e em qual mundo se quer inserir. Gente, é só você pensar, que futuro vocês querem para o nosso país? A gente tem que trabalhar hoje, racionalmente, mudar as nossas atitudes para ter um futuro positivo, né? Nesse trabalho de descobrir o sentido comum que os outros atribuem ao que fazem, as pessoas tornam-se humanas e constituem suas identidades. Portanto, ter identidade é saber situar-se em relação aos horizontes possíveis, com os quais se entra em contato. Ou seja, saber seus modos de proceder e fazer julgamentos a partir desse sentido, os motivos que os agentes desses horizontes proporcionam ao que fazem. Sem corona. O que você pode fazer hoje? Realmente pode não sair de casa, mas também pode pensar racionalmente que no futuro você vai ser um grande cientista, independente se é ciências humanas, biológicas ou exatas, e se acontecer outra vez, você vai estar tentando trabalhar para que o nosso país não sofra tanto.
Não só agora, mas entendeu? Vocês já podem estar refletindo sobre isso. Até tá. Ai, gente, vai acabar a aula. Você não entendeu? Até tava assistindo. Que eu falei na semana passada, né? Não sair, não usar máscara, eu já pensei na vacina, em doar. Muitas formas, então, que a gente pode trabalhar, por exemplo, para que no futuro vocês sejam esses grandes pessoas que vão pensar se acontecer alguma coisa. Precisa ser necessariamente ligado a um coronavírus ou a ao novo vírus? Não. Pode ser, por exemplo, o impacto social que o ser humano causa na natureza. Vocês podem tentar descobrir formas de impactar menos impacto do ser humano. Gente, acabou a aula. Semana que vem a gente continua, viu? Leiam o texto dele, que está aqui na página